Olá a todas e todos, eu estou aqui de volta com Terra Incógnita, dessa vez não na retrospectiva, estamos aqui, fazendo uma pausinha. Eu acredito que vou falar mais um ou dois programas de retrospectiva até o final do ano, mas olha só, eu agora vim aqui fazer um pequeno anúncio que foi autorizado ontem. Ontem a editora Morro Branco, editora para a qual eu tenho traduzido nos últimos anos, tenho feito livros muito legais, como Herdeiros do Tempo, do Aidan Tchaikovsky, que acho que eu não falei aqui, mas eu vou falar mais adiante, Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. Esses dois livros ganharam prêmios, nos últimos 2 anos. E agora eu fui convidado para traduzir um grande livro, eu posso dizer sem dúvida que é um dos livros da minha vida, e que agora finalmente a Morro Branco anunciou, já vai entrar em pré-venda, que é Gene Wolfe, Book of the New Sun. Eu traduzi o primeiro volume, A Sombra do Torturador, Shadow of the Torturer. Esse volume aqui atualmente é o único que tem disponível para venda em livro de papel e no Kindle, que são Shadow and Claw, significa que são os dois primeiros volumes, The Shadow of the Torturer e The Claw of the Conciliator, A Sombra do Torturador e A Garra do Conciliador. Esse livro é um livro muito importante para mim, desde que eu comecei a traduzir. Na verdade, eu tinha 1 ou 2 anos de tradutor, quando eu conheci um outro tradutor também, o Pedro Ribeiro. Salve para o Pedro. Pedro está traduzindo The Stormlight Archives, do Brandon Sanderson. Já está no 2º volume, Tá traduzindo, acho que ele terminou de traduzir o 3º já. E nós somos amigos há quase 40 anos. Eu fiz o curso de tradução no Rio de Janeiro, tradução e intérprete, do professor Daniel Brilhante de Brito. No ano seguinte, o Pedro fez o mesmo curso e o Daniel nos aproximou e disse: olha, vocês dois gostam muito de ficção científica e fantasia, então acho que vocês deviam se conhecer. E foi muito bacana, porque o Pedro é um tradutor sensacional, astrólogo, é um cara profundamente interessado na língua e nas línguas, matemáticas, arcanas, e tinha uma coleção já invejável de livros de fantasia. E aí, num bate-papo um dia na casa dele tomando um café, ele me mostrou na época as edições eram eram individuais. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo botar de novo aqui, esta capa aqui, do Shadow and Claw, essa capa é originalmente a capa do Shadow of the Torturer, que foi feita pelo artista Don Mates. Essa capa foi a capa, na verdade existem várias capas, várias edições, mas essa foi a que ficou mais famosa, Os fãs e estudiosos do Gene Wolfe conhecem mais essa capa aqui. E é bem interessante porque coloca quase tudo, é quase perfeita a descrição em relação à descrição que se faz do personagem do Severian, ou Severian, que é o torturador, que usa uma capa, um manto fuligem, que é a cor mais preta que o preto, um capuz, uma máscara e uma calça. Só que aqui a impressão que dá é que ele está com uma camisa, e a vestimenta do torturador, ele não tem camisa, ele só tem a calça, a capa com capuz e a máscara, que é um torturador, mas também é um carrasco, e a espada Terminus Est, que é uma das espadas mais famosas da fantasia universal. Esse livro ele é o primeiro de uma série de 5 volumes, que são A Sombra do Torturador, A Garra do Conciliador, A Espada do Lictor e A Cidadela do Autarca. E existe um 5º volume que é chamado de Coda, na linguagem musical, que é o que fecha, que fecha a pauta musical, a Earth do Novo Sol. Esses 5 volumes são um panorama incrível de uma Terra do futuro distante, em que a Terra já foi um Império Galáctico e depois deixou de sê-lo, embora ela não deixe de estar ali, dentro de uma certa rede de contatos e de informações e de viagens espaciais e viagens no tempo. Não posso falar mais que isso. E isso quase não aparece no primeiro volume, na verdade, mas que envolvem a vida do jovem Severian, que é um aprendiz de torturador e que acaba, por vários motivos, ele acaba tendo que fazer uma peregrinação. Mas
não é, engana-se quem pensa que é uma história qualquer, que é a história do escolhido. Pelo contrário, ele seria até que um anti-escolhido, quase um anti-herói. Não posso falar muito sobre isso, mas o que eu posso falar, e que foi o que me cativou logo de cara no começo da leitura, da primeira vez, foi a linguagem usada pelo Gene Wolfe. Né? Assim como Tolkien fez uso do Middle English, né, do Old English, para criar, né, fazer uma linguagem diferenciada no próprio idioma inglês e acrescentar mais 2 ou 3 idiomas que ele próprio criou, Gene Wolfe faz uma coisa semelhante. Ele não cria em nenhum idioma, mas ele pega várias palavras em línguas diferentes, latim, francês, espanhol, e ele vai e várias palavras arcaicas que não se usam mais nos próprios idiomas que eu mencionei agora, por exemplo. Eles são do latim, claro que o latim já é um idioma, né, arcaico. E me impressionou muito na época, porque eu achava, como quase todo mundo que começa a ler jovem o Gene Wolfe, que essas expressões eram expressões inventadas por ele, que seriam, né, neologismos. Não, quase sempre são arcaísmos, ou seja, o oposto de neologismos, né? Palavras muito arcaicas que não são usadas mais nos respectivos idiomas. E foi muito bonito, né, o trabalho de tradução, o processo de tradução. Não vou falar sobre ele aqui agora, mais adiante talvez eu possa fazer, estava justamente conversando com o pessoal do Morro Branco, que mais adiante talvez a gente possa gravar uma live ou fazer um texto, alguma coisa sobre o processo de tradução, que foi um processo muito rico, foi um processo de alguns meses, um prazo bem generoso que a Morro Branco me deu, mais do que o normal, né, mais do que o normal atual para traduzir um livro, que não é um livro pequeno, não é um livro grande, 300 e poucas páginas de tradução, laudas de tradução, mas que precisou de muita atenção, muita precisão, né? Muita atenção aos detalhes. E foi muito gostoso mesmo ter participado de todo esse processo. A tradução é um processo quase tão solitário quanto da escrita. Evidentemente também precisa de um apoio de copydesks, de revisores, de editores, diagramadores, é um processo lindo. Mas eu dei o pontapé inicial desse processo, né? Graças ao publisher Vitor Gomes e ao pessoal do editorial, né, da editora Morro Branco, ao qual eu sou muito grato. Então, é isso, procurem, né, vou tentar deixar o link aqui da Morro Branco, não sei se já está, acho que já está em pré-venda o livro, se não está vai entrar agora, e comprem o livro, leiam, deem suas opiniões, digam o que vocês acham. Existem muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro sobre Gene Wolfe. Eu sou um pesquisador da obra de Gene Wolfe, não sou só um fã. Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu escrevi uma série de artigos para o site americano Tor.com sobre a obra do Gene Wolfe. Por causa da pandemia, esses artigos acabaram não se estendendo muito. Eu escrevi sobre os primeiros livros do Gene Wolfe e depois sobre toda a saga do Livro do Novo Sol. Então, são cerca de 15 a 20 artigos que terminam com o último livro né, o Earth of the New Sun. Vou deixar link também aqui para o repositório de artigos lá da Tor.com, para quem tiver afim, né? Está em inglês, quem quiser ler, pode ler. Eu ainda pretendo traduzir alguns desses artigos em português para o meu blog. Então, fica a dica, se alguém tiver interessado, por favor, dê o toque aqui, porque eu já vou até programar isso para 2024. Mas dizem que quem leu Gene Wolfe uma vez não leu nenhuma, quem leu 2 vezes leu uma. Eu, com essa lida agora da tradução, eu li 3 vezes. Né, e sou muito afortunado, porque acho que agora eu consegui começar a entender plenamente toda a simbologia do trabalho que mistura passado e futuro de maneira tão bonita e tão poética, sem deixar de lado a aventura. Tem muita aventura, tem muitas referências e homenagens. Quem não curte tanto fantasia, mas gosta de ficção científica, vai encontrar referências ali. A literatura clássica, Herman Melville, autor de Moby Dick, por exemplo. Autores mais clássicos, Ray Bradbury. Você tem Pinóquio, de vez em quando dizem, tem gente que diz que algumas passagens do outro têm a ver com Pinóquio. Eu vou deixar que vocês leiam o livro e tirem todas as conclusões que vocês puderem tirar. É uma leitura riquíssima, riquíssima, e eu estou com inveja de vocês, na verdade, porque vocês vão ter a oportunidade de ler pela primeira vez Gene Wolfe. E quem já leu uma vez em inglês, leia em português, dá uma lidinha na minha tradução e depois, por favor, me deem feedback para a editora, digam o que vocês acham. Obrigado e até o próximo programa, e leiam Gene Wolfe!